justamente sobre o seguinte título: Por que Jesus veio a este mundo? Por que Jesus veio a este mundo? Muita gente tem uma noção do porquê e muita gente consegue até externar de uma forma bem assim automática o porquê ele veio. Mas será que realmente isso é a verdade bíblica? Então eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias em João capítulo 10 e nós vamos ler apenas o versículo 10. João 10, 10. O texto sagrado nos fala algo maravilhoso, fazendo até uma comparação com o ladrão e mostrando o porquê Jesus Cristo veio. Em João 10, 10 nós encontramos o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Ponto e vírgula. Aí então ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Tenham vida e a tenham com abundância. Vamos orar. Senhor, agradecemos de coração por essa noite especial em que comemoramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Entendemos perfeitamente que não necessariamente foi nesta noite. Poderia ter sido qualquer outra noite, mas para nós o que importa é que o Senhor se fez carne e habitou entre nós. O que importa é que o Senhor também salva todo aquele que crê no Senhor, e o Senhor nos torna seus filhos, participantes da sua família, por recebermos o Teu Filho Jesus Cristo como nosso único Salvador, Senhor e Mestre. Então nós clamamos que o Senhor agora receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, e que o Senhor faça algo especial em nossas vidas e faça-se presente em cada um dos corações. Se há alguém que ainda não tenha certeza da sua salvação, que o Senhor salve essa alma hoje à noite. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Poder sentar, amados. Por que Jesus veio a este mundo? A vinda de Jesus é o tema principal de hoje, e principalmente que hoje é o dia que se comemora o nascimento do Senhor Jesus Cristo, lá em Belém de Judeia e não em Belém do Pará. Embora muita gente é tão confusa, e você acredite ou não, eu já encontrei pessoas, que são tão simples, tão simplórias assim, que achavam que Jesus era até brasileiro mesmo, que nasceu em Belém, Belém do Pará. Você acha de tudo nesse mundo, é impressionante. E a pessoa falou assim, com sinceridade, ela não estava brincando, não. Ela leu isso, na Bíblia e viu que era Belém que nasceu, então fez logo a associação, Brasil tem Belém, não, então nasceu em Belém do Pará. Então Jesus não nasceu em Belém do Pará, é bem distante do Belém do Pará, mas ele nasceu numa cidade muito simples, muito humilde, e tinha um propósito para tudo isso. A vinda de Jesus Cristo ao mundo, logicamente, teve um objetivo especial, como nós já temos falado. Ninguém sai de nenhum lugar para ir para qualquer lugar sem um objetivo. Nós estamos até neste momento tendo a presença do irmão Adriano, a sua família com a gente, nos alegra muito o coração. Amém, irmãos? É muito bem-vindo, Deus abençoe o senhor e a sua família, e estão planejando mudarem-se para Franca. Então eles estão fazendo este planejamento para virem para cá. A gente pensa, mas por quê?
Por quê? Quer dizer, ninguém sai de um lugar para outro à toa, sem uma razão, né? Tem um objetivo. Eles estão vindo para apoiar o pastor Bob, né, e a sua família na implantação de mais um trabalho. E isso é algo tão especial porque não importava necessariamente para onde Deus os iria mandar. Se fosse para Londrina, no Paraná, se fosse para Maringá, no Paraná, se fosse para qualquer outro canto, se fosse para o Espírito Santo, né, eles iriam. E isso é muito precioso, né? Isso é especial. Você pode ver que tem um porquê de fazer essa mudança. O pastor Danilo, a sua família estão se preparando para logo agora, em janeiro, mudarem-se para Cuiabá. Para quê? Quer dizer, ninguém sai de um lugar para ir para outro sem uma razão, sem um motivo. Eles estão indo para pastorear a Igreja Batista Independente lá no bairro de Araés, né, na capital do Mato Grosso, que é Cuiabá. Então está indo com um objetivo. Você pode ver, você saiu da sua casa e você veio até aqui hoje à noite com um objetivo, né? Ninguém veio porque simplesmente não queria ir a lugar nenhum. Então, como eu não quero ir a lugar nenhum, eu vou lá na igreja. Ninguém faz isso. Você veio com um objetivo, você veio com um propósito. Logicamente, de repente, os propósitos podem ser diferentes, podemos divergir no final do propósito. De repente, alguns vieram para se encontrar com outra pessoa, de repente, alguns vieram para realmente adorar o Senhor Jesus, de repente, alguns vieram por qualquer outro motivo, mas uma coisa é certa: você veio com um objetivo. E a vinda do Senhor Jesus Cristo, desta criança, que foi completamente diferente de qualquer outra no mundo todo, né, que já viu, foi algo com objetivo. A vinda do Senhor Jesus Cristo já tinha sido profetizada desde a queda do homem no jardim do Éden, e vem permeando todo o Velho Testamento, mostrando que tinha um objetivo para Jesus Cristo nascer. Não foi uma coisa do acaso, não foi algo que aconteceu como que se ninguém tinha planejado. Não, foi algo muito planejado, muito esperado e logicamente muito objetivado. E se ninguém, humanamente falando, sai de nenhum lugar para ir para outro lugar sem objetivo, que dirá o Criador do universo deixar a sua glória e vir para este mundo vil, assumir a forma de homem, a forma de servo, e se rebaixar como ele fez e passar por tudo que passou sem um objetivo, simplesmente por vir, talvez então apenas para conhecer como é que os seres humanos vivem, como é que eles sentem. Será que esse era o objetivo? Irmãos, eu já conversei até com pessoas que saem andando aí sem rumo, sem destino. Falei, mas meu amigo, você veio aqui, você saiu dali, você foi para lá, qual que é o seu objetivo? Eu já encontrei algumas pessoas que disseram o seguinte: eu estou conhecendo lugares, eu estou andando, estou conhecendo. Então quer dizer, ele está saindo com objetivo, ele quer conhecer o maior número de lugares possível. Nós passamos, irmãos, a existir assim que nós somos concebidos no ventre materno. Não passamos a existir no momento em que nós somos gerados, ou seja, no momento em que rompe a bolsa, então saímos, aí que nascemos, aí que passamos a existir. Não, nós passamos a existir no momento em que fomos concebidos no ventre de nossa mãe. Assim que o espermatozoide, fecundou o óvulo, passamos a existir. Ali já é um ser, ali já é uma pessoa. Você pode dizer, mas não é ainda, é simplesmente um embrião, ainda nem se tornou um feto, ainda não é uma criança. E aí o pessoal começa a dizer que você pode até tirar essa criança, você pode até abortar, que nem é pecado, nem é erro, né? Não é nada, porque aquela pessoa ainda nem existe.
né? É muita tolice, né? Vivemos num mundo com tanta tecnologia para realmente ouvir aí que foi aprovada a lei do aborto, que pode então abortar, porque ainda não é um ser humano, né? Ainda não é um ser humano. Mas na verdade, no momento da fecundação do óvulo, ali então já passa a existir um novo ser humano que tem inclusive alma, né? É interessante porque todos nós passamos a existir naquele momento, mas Jesus Cristo não. Ele já existia antes. É muito diferente de nós. Quando o espermatozoide do Espírito Santo fecundou o óvulo de Maria, quando aconteceu isso, houve algo diferente do que conosco. Nós passamos a existir e passamos a ter uma alma. O Senhor Jesus Cristo não, Ele já existia e Ele se encarnou. É diferente. Ele sempre existiu. Em João capítulo 1, versículo 1, nós encontramos a seguinte verdade bíblica: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2 diz: e Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, quando Deus no princípio criou os céus e a terra, o Senhor Jesus Cristo estava ali. Pastor, me fala a primeira menção do Senhor Jesus Cristo na Bíblia. Você encontra no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nas primeiras palavras: no princípio, Jesus Cristo. Jesus Cristo, no princípio, Jesus Cristo. Tá certo? Ali a primeira manifestação. Mas é interessante que depois que o homem pecou, o próprio Senhor Deus também já começou a transmitir uma profecia para toda a raça humana, de que Deus iria colocar inimizade entre a mulher e a serpente iria ferir o calcanhar, né, desta semente da mulher, mas a semente da mulher iria ferir e esmagar a cabeça da serpente. Isso aí já em Gênesis 3:15. E depois nós vemos, permeando todo o Velho Testamento, as profecias falando do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho tempo agora para abordar todas as vezes que Satanás tentou impedir o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho condições também de abordar, seria uma outra mensagem, para falar como Satanás fez o possível para destruir essa semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Eu não tenho condições de falar agora, mas Satanás tentou de tudo quanto é jeito impedir que o Senhor Jesus Cristo viesse. Mas por quê? Porque ele sabia, inclusive, o propósito pelo qual o Senhor Jesus Cristo viria, né? Mas Jesus, Ele sempre existiu e Ele veio a este mundo com objetivo. Mas qual é o objetivo da vinda de Jesus Cristo a este mundo? Porque Ele, sendo o unigênito Filho de Deus, Ele quis vir a este mundo, porque na verdade ninguém o obrigou a fazer isso, ninguém o forçou a fazer isso, né? Ele veio de livre e espontânea vontade. Mas por quê? Eu tenho certeza que se nós pudéssemos escolher, vamos dizer assim, você está vivendo aqui numa situação aparentemente confortável e de repente você sabe de alguém que mora em um local, quer seja no Brasil ou fora dele, que vive de uma forma deprimente, uma pobreza extrema, uma situação caótica, e se alguém chega para você e fala assim: olha, quero te dar a oportunidade de mudar-se para aquele local e viver lá. Quando nós estivemos em Catutíba, norte de Minas Gerais, alguns anos atrás, nós estivemos lá no vale, né, em Catutíba, e não havia luz elétrica ainda, não havia iluminação elétrica. Então a situação era bem, né, conforme diz o irmão Djalma, bem precária, né? Era bem precária lá. A situação era difícil, né, precária mesmo.
E nós vimos aquela situação, vimos o tanto que o pessoal era feliz e não sabia. Aí de repente chegou a energia, aí com a energia chegou a televisão, aí chega tudo, aí acabou com tudo, né? E o povo era feliz e não sabia. Mas ninguém quereria aqui, no seu são juízo, abandonar todo o seu conforto, toda a sua tranquilidade e ir para um lugar assim, que não tem energia, que não tem esgoto, que não tem toda a infraestrutura, que não tem nada, e você vai viver ali o resto da sua vida, ou pelo menos passar uns 30 anos da sua vida ali. Normalmente ninguém quer isso, mas foi o que Jesus Cristo fez. Ele deixou a sua glória, deixou as delícias celestiais, deixou o seu trono, deixou tudo para vir a este mundo vil, e nós temos que aprender com Ele, e verdadeiramente, se Deus nos mandar, ir até os confins da terra para pregar o Evangelho para um povo que nós, olhando aos nossos olhos humanos, é um submundo, nós devemos estar prontos a ir, porque Jesus Cristo fez muito mais por nós. Agora, eu sei que essas perguntas do porquê Jesus Cristo veio a este mundo são perguntas interessantes, mas para nós conseguirmos a resposta correta, é necessário então nós conhecermos este tal Jesus Cristo, este homem, conhecê-lo mais de perto. E para isso nós temos que analisar, logicamente, como as crianças apresentaram hoje à noite, nós temos que analisar desde o seu nascimento. Então nós vamos analisar agora o nascimento de Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 2, versículos de 1 em diante, diz: Lucas 2, 1. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amados, se a sua esposa está grávida e está prestes a ganhar um neném, se há alguma coisa que você não quer fazer, é viajar. Os médicos nem recomendam viajar. Não estou falando de burro, não. Eu estou falando, não recomendam viajar de carro. Não recomendam viajar de avião. Não recomendam viajar de jeito nenhum. Porque é perigoso, o risco que a mãe corre, que o bebê corre, não é fácil. Agora, sair basicamente de onde eles estavam, na Galileia, para ir até Belém, na Judéia, era basicamente cerca de 130 quilômetros para viajar num burrinho, no jumentinho, que fosse uma carruagem, irmãos. É muita coisa, é muita coisa. Me faz lembrar da minha querida esposa Sueli e da minha filhinha Priscila. Estava faltando quanto tempo para ela nascer? Que nós fomos lá para a Chapada dos Guimarães. Estava faltando, pelos cálculos da médica, estava faltando 40 dias. Aí nós fizemos um passeio lá no Cuiabá, nós fomos para a Chapada dos Guimarães, e nós visitamos alguns locais interessantes, e a Priscila gostou dos locais, só que ela queria ver para o lado de fora. Ela não estava muito animada a ficar olhando para o lado de dentro, estava meio escuro. E deu um jeito, depois que nós chegamos de lá. Em quanto tempo ela nasceu? Adiantou só uns 20 dias, então em 20 dias ela nasceu, quase que nasceu lá na Chapada. Irmãos, mas nós estávamos de carro, confortável, tranquilo. A estrada era meio estranha, mas estava tudo bem. Agora, Maria e José não. As estradas não eram pavimentadas como nós temos hoje.
E até as nossas estradas de chão hoje era bem diferente do que da época. E Maria foi suportando, e é lógico que Deus estava com ela e a agraciou para que ela chegasse em Belém e tivesse seu filho lá, como tinha sido predito pelos profetas. E é lógico que Deus usou até as leis, até as autoridades para forçarem José a fazer isso. Eu tenho certeza que José na hora não entendeu nada. E eu tenho certeza que ele chegou perante as autoridades e pediu: por favor, a minha esposa está grávida, eu não posso fazer essa viagem, vocês estão doidos, deixa eu fazer essa inscrição depois, deixa o menino nascer primeiro, calma. Não, saiu esse decreto da parte de César Augusto e todo mundo tem que se alistar. Mas como é que eu vou fazer isso? Olha o estado, não quero saber, é para todo mundo ir se alistar na sua cidade. Mas é Belém a minha cidade, é para ir. É bem provável que se não fosse assim ele não iria. Aí Jesus Cristo ia nascer fora do lugar. Quer dizer, então isso não iria acontecer, irmãos. As profecias teriam que se cumprir. E logicamente César Augusto nem sabia que era Deus que estava falando: acorda, manda todo mundo se alistar. E ele acordou e tal, é para todo mundo se alistar, cada um na sua própria cidade. Talvez até alguns súditos dele falaram: mas de onde o senhor tirou isso? Pô, eu não sou César. Todo mundo se alistando, vamos. Ixi, mas isso vai dar um transtorno tremendo. Eu falei, entendeu? Sim, senhor. Então vamos fazer. E a ordem chegou até Nazaré, chegou até a Galileia, chegou até José, tem que ir para Belém. Se fosse por José, eu te garanto, esse menino não ia nascer em Belém de jeito nenhum. Mas ele nasceu num curral, irmãos. Nasceu num estábulo. Logicamente, alguém aqui nasceu em casa. Quem aqui nasceu em casa? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em qual parte da casa você nasceu, criatura? No quarto? Quem nasceu no quarto? Deixa eu ver, nasceu em casa e nasceu no quarto. Foi no quarto? Quem nasceu no outro lugar aí? Já que vocês nasceram em casa. Na onde que foi, irmã Jô? Em qual parte da casa que a senhora nasceu? Foi no quarto também? Alguém não nasceu no quarto? A senhora nasceu na onde? Foi no quarto também? Quem não nasceu no quarto? A irmã Jô está forçando ali o irmão Wilson, porque nem ele sabe onde ele nasceu. Nem ele sabe, ninguém sabe, é uma incógnita. Mas graças a Deus ele nasceu, né? Está aí. Mas ninguém sabe. Mas ela está forçando a barra, querendo dizer que ele nasceu também no estábulo. Não. Não era melhor não, com certeza não é. Irmãos, mas Jesus, ele nasceu no estábulo. O bercinho dele foi um coxo de animal. Quem aqui que teve um bercinho, um coxo? Quem que foi aqui? Irmãos, isso tudo era para se cumprir as escrituras. Agora, imagina o Deus criador dos céus e da terra se rebaixando para nascer no estábulo e para ser colocado num coxo. Aí a gente fica pensando, mas para que ele fez isso? Irmãos, tinha um propósito, porque ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E cordeiro deve nascer, não deve nascer num quarto, não deve nascer na sala, não deve nascer no hospital, deve nascer lá, no curral mesmo. Está tudo certo, não tem problema. Foi um nascimento humilde. Imaginar um príncipe nascendo em um berço de ouro, isso é até normal na nossa mente. Agora, imaginar um rei nascendo no estábulo, isso é muito difícil. Ele nasceu numa família simples, uma família humilde, para não dizer uma família pobre. O seu pai terrestre, ele era carpinteiro. A carpintaria não dava tanto lucro assim, como de repente alguns carpinteiros hoje, né, se dão ao luxo de ganhar um certo valor, porque carpintaria hoje realmente não é brincadeira.
Quem é carpinteiro hoje é um bom carpinteiro, ele ganha muito bem, né? Diferente, por exemplo, da época. Em Mateus 13:55 diz assim: não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? Interessante que ele nasceu numa família pobre, nasceu numa família humilde e não tinha televisão, irmãos. E não tinha televisão. Prova, pastor. Ah lá, irmão dele, Tiago, José, Simão, Judas. Só esse, pastor? Não, ele tinha mais. A sua família era grande, né? No mínimo, ele tinha 6 irmãos. Ah, o senhor está brincando? Não, não estou brincando não. No mínimo, Jesus Cristo tinha 6 irmãos. Em Mateus 13:56 diz: e não estão entre nós todas as suas irmãs? Bom, todas as suas irmãs, eu estou pensando em 5. Mas no mínimo nós temos que concordar que são 2. Porque todas as suas irmãs não pode ser uma. Concorda? Então, no mínimo, ele tinha 4 irmãos homens e no mínimo 2 irmãs mulheres. Então, era uma família de quantos? De 7 pelo menos. No mínimo. Uma família de 7. Aí você fala, mas o que é isso? Esses meninos vieram da onde? Olha, vieram do casamento de José com Maria, criatura. Só Jesus que veio concebido do Espírito Santo. O resto, os outros 6 filhos, não. Se foram só 6. Porque eu penso em umas 5 meninas. Não é? Todas as suas irmãs. Quer dizer, é a fulana, é a beltrana, nossa, todas estão aí. E se foram 5, com 4 meninos, dá 9, com Jesus dá 10. Aí está mais dentro das normas, né? Então, pelo menos nós estamos falando sobre o nascimento dele. Já dá para responder por que ele veio a esse mundo? Ainda é pouco, nós precisamos conhecer mais. Nós precisamos entender não só o seu nascimento, mas também, sendo ele filho de Deus, por que ele veio e ele nasceu assim humildemente? Para entendermos isso, nós precisamos conhecer ele melhor. Vamos conhecer agora um pouco do seu trabalho. O que ele fazia? Ele nasceu, cresceu e ele fazia o quê? Em Marcos 6,33 diz: não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Então ele aprendeu a carpintaria com seu pai. Ele também se tornou um carpinteiro. Até certo ponto, isso é uma honra para o pai. Isso é gostoso para o pai. Quando o pai, por exemplo, trabalha com alguma coisa e seu filho gosta tanto do trabalho do pai que ele fala: pai, eu quero aprender, eu quero fazer a mesma coisa que o senhor, eu quero continuar esse negócio, né? Eu quero continuar essa firma, eu quero continuar nessa linha. E isso honra o pai. É interessante porque o pai sente prazer nisso. E eu tenho certeza que Jesus Cristo, ele foi simplesmente o melhor filho que já pisou na face dessa terra. Não teve outro igual. Então, com certeza ele era obediente, com certeza ele era muito prestativo, com certeza ele procurava honrar seus pais, com certeza ele era o filho. O filho. Nenhum se compara a ele. Aí você pega e fala assim: uai, pastor, mas se ele era um filho tão obediente, por que ele morreu tão cedo? Porque ele tinha um princípio, ele tinha um porquê vir. Ele tinha um porquê. Mas ele morreu cedo porque a eternidade é a filha dele. Então, ele só morreu aqui por um propósito, mas só que ele continuou vivo e está vivo até hoje. Diferente da gente, não é? Diferente da gente. Mas observe que ele tinha um propósito. Então, se você analisar, em Marcos 6,3, ele era também o carpinteiro, né? O carpinteiro. Até aproximadamente os seus 30 anos, ele trabalhou com o seu pai. E embora, irmãos, a Bíblia tenha feito um silêncio, né? Não tenha se preocupado muito em esclarecer como foi a sua adolescência, a sua juventude, ele foi uma pessoa normal, em todos os sentidos. E crescia Jesus em sabedoria,
em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então ele foi uma criança normal, embora com 12 anos nós vemos que ele deu um susto muito grande no pai e na mãe, porque ele ficou no templo e aí todo mundo ficou preocupado, procurando, e depois de uns 2, 3 dias que deram falta do menino, né? Eu sempre questionei isso, onde é que estava José e Maria, que só descobriram que o menino não estava com eles depois de 2 dias? Que é isso, gente? Oi, me fala aí, como é que funciona um pai assim, ué? Cadê seu filho? Sei não. Tá com a turma aí. Será que tem pai ainda desse jeito? Pior que tem, né? Pelo sorriso dela ali, eu acho que tem. Eu acho que tem pai ainda assim que nem sabe onde é que tá os filhos. Tá por aí, né? Eu posso falar isso muito à vontade, né? Eu estou sentindo a foto da minha mãe ali, mas eu tô sentindo muito à vontade, porque minha mãe era o seguinte: largava a gente sumia no mundo, que às vezes nem nós sabíamos onde a gente estava. Tô brincando não. Tá certo que foram alguns aninhos atrás, não vou falar tanto também não, porque, né? Mas faz alguns anos. As coisas eram diferentes naquela época, né, irmão Kleber? Irmão que é da minha idade, sabe como é que é, né? Naquela época. Agora, a gente sumia no mundo. Eu tenho certeza que se perguntasse para minha mãe, falar assim: cadê o Paulinho? Aí ele ia falar: não sei. Se perguntasse para meu pai: cadê o Paulinho? Eu não sei. Tá por aí. Ou talvez iria dizer assim: tá lá no campinho, porque o campinho a gente ia, ali era o começo de tudo, né? Ali é onde até o pai e a mãe sabia. Tá lá no campinho. Agora, se fosse buscar lá no campinho, onde é que estava? Sei lá. Olha, é um milagre, gente, é um milagre. Deus, Ele é incrível, maravilhoso. Como é que protege essas criaturas, né, longe dos pais assim? Mas Jesus deu um susto neles. Depois de uns 2 dias foram procurar Jesus, voltaram para Jerusalém e encontraram ele lá no templo, disputando com os doutores da lei, não sei o que. Aí pegaram o menino: o que é isso que você fez com a gente? Nossa, teu pai e eu aflitos te procurando. Poxa, depois de 2 dias, aí ficou aflito, né? Sumiu, hein? Né? Que coisa. Mas interessante que ele foi uma criança normal, embora muita gente fale que ele tinha até poderes sobrenaturais, que quando adolescente ele brincava com... Isso não tem na Bíblia, tá? Algumas pessoas só que colocam, acrescentaram aí. Algumas pessoas colocaram já que desde a infância ele já fazia milagre. Diz que certa vez eles estavam caçando, brincando e tal, e um acertou, né, uma pedra no passarinho, o passarinho caiu e morreu. E o menino que matou o passarinho ficou tão triste que chegou para Jesus: matei o passarinho. E diz que Jesus então pegou aquele passarinho e ressuscitou o passarinho. E o menino ficou feliz da vida e tal. Irmãos, olha, a Bíblia não falou nada disso. Tá? Não falou nada disso. Ele começou o ministério dele com 30 anos. Então eu não posso falar que ele fez nada antes. E o primeiro milagre alistado que ele fez foi em Caná da Galileia. Então, as outras coisas que vamos falar aí eu não acredito não. Eu sei que muita gente fala muita coisa, mas eu não acredito. Mas num sentido geral, ele foi uma criança normal. Bem provavelmente ele aprendeu com o seu pai a própria profissão do pai dele. E com certeza, como ele sempre faz tudo bem, com certeza, ele foi o melhor carpinteiro que já pisou na face dessa terra. Que isso? Será? Com certeza. Ele sabia tudo da madeira, ele que criou a madeira, diferente do pai dele. O pai dele sabia trabalhar a madeira, ele não, ele sabia a estrutura da madeira. Foi ele quem criou a madeira, é diferente. Então ele sabia muito melhor. O conhecimento dele era um conhecimento superior
a qualquer outro ser humano aqui na face da terra. E por que ele foi carpinteiro? Porque, logicamente, ele não era um daqueles que vivia só dependendo do papai e da mamãe. Ele trabalhava para ajudar em casa e, logicamente, ele cuidava da mamãe. Não sabemos quando José morreu, mas sabemos que quando ele morreu na cruz, José já não estava presente. Tanto é que a prova é que ele, lá do alto da cruz, encomendou a mãe dele aos cuidados de João, um dos seus discípulos, para que ele cuidasse dela. Por quê? Porque, na verdade, o seu pai, bem provável que já tinha falecido. Então, ele cuidou da sua família, com certeza, e trabalhou para sustentar a sua família. Mas será que ele veio para isso? Ele veio trabalhar para suprir as necessidades de Maria e de todos os seus 6 ou 10 ou 9 irmãos? Será que foi essa a razão? Irmãos, com aproximadamente 30 anos ele começou a fazer milagres. E como eu já disse, o primeiro milagre foi lá em Caná da Galileia, numa festa de casamento, que ele transformou água em vinho, e no melhor vinho. Amados, ele não tinha condições de transformar num pior vinho. Ele não fez aquilo para menosprezar o dono da festa, porque num sentido ele desprezou, ele menosprezou o dono da festa, porque aquele copeiro-mor, aquele responsável para experimentar, para degustar o vinho, primeiro se servia o melhor vinho. Aí a hora que todo mundo já estava alegre, aí bebe qualquer coisa. Aí topa qualquer parada. Mas aí quando levaram a água que ele transformou em vinho para o mestre Sala, o mestre Sala provou e falou: mas que isso? Todo mundo serve primeiro o melhor vinho e depois o inferior, mas o senhor deixou o melhor para o final. Que é isso? Isso é um absurdo que o senhor fez. Está errado. Quer dizer, o rapaz foi até menosprezado diante daqueles mais convivas que estavam ali, porque fez errado. Não, mas Jesus não fez para prejudicar. É que Jesus não consegue fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Tudo que ele faz é o melhor, é o perfeito. Então não tinha jeito dele fazer um pior vinho. Irmãos, eu te garanto, foi o melhor vinho que já existiu na face dessa terra. Aquele povo em Caná da Galileia experimentou um vinho que jamais qualquer ser humano experimentou. É o melhor vinho que já existiu. Aquele que ele transformou a água num vinho. Ele sempre faz o melhor. Amém ou não? Na sua vida, durante o seu ministério, ele curou enfermos de toda espécie. Então será que é para isso que ele veio? Ele veio para transformar água em vinho. Será que ele veio para curar os enfermos de várias enfermidades de várias espécies? Será que foi para isso? Ele veio e ele pregava e ensinava sobre as coisas futuras que muitas vezes as próprias pessoas que o ouviam não conseguiam entender o que ele estava falando. Ele falava em parábolas, o povo ficava tudo boiando, olhando para ele, mas o que é isso? O que é que ele está falando? Então será que Jesus veio para isso? Ele veio para curar, ele veio para transformar água em vinho, ele veio para andar sobre as águas, ele veio para assustar o povo parecendo que era um fantasma de noite. Para que ele veio? Então, irmãos, já sabemos como foi o seu nascimento, também já sabemos um pouco da sua vida. Será que já dá para responder a pergunta por que ele veio aqui? Eu creio que ainda não dá. Então nós vamos analisar um ponto a mais e aí nós vamos chegar à resposta. Nós vamos chegar agora na sua morte, em Lucas capítulo 23, versículo 13. Lucas 23, 13 diz assim: e convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Versículo 17. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa, mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este,
e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. O versículo 22 diz: então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Versículo 24. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Então será que já dá para responder por que ele veio? Ele veio para morrer. Ele veio para morrer na cruz. Será que é essa a resposta? Bom, para que ele veio? Ele veio para nascer lá em Belém. Será que é essa a resposta? Ele veio para nascer no estábulo. Puxa, que objetivo bonito. O Criador dos céus e da terra vir para nascer no estábulo. Ele veio para mostrar para todo mundo que o berço que deve usar é um coxo. Ninguém deve usar berço, tem que usar coxo. Então esse foi o objetivo dele ter vindo? Irmãos, creio que não. Então, mas ele veio para cuidar da família dele, porque o José ia morrer, ia deixar a viúva, então ele tinha que cuidar. Então é para isso que ele veio. Irmãos, não é para isso também. Mas ele veio então para poder curar as pessoas, para ele poder fazer sinais, prodígios, curar muitos enfermos de muitas moléstias. É para isso que ele veio? Não acredito. Mas ele veio para dar pelo menos um privilégio para os seres humanos de experimentar o melhor vinho que existe em todo o universo. Será que é para isso? Também não. Irmãos, então, mas agora ele veio aqui e ele foi entregue para ser crucificado. Então ele veio para morrer crucificado. É para isso que ele veio. Será que é? Será que dá para nós termos a resposta já agora? Morreu como malfeitor. Então era isso. Ele veio para morrer como malfeitor. Ele foi colocado junto de 2 ladrões, de 2 homicidas, e ele tinha que ficar no meio porque ele era da mesma turma, ele era da mesma laia, ele era farinha do mesmo saco. Então é por isso que ele precisava morrer na cruz. Essa resposta não condiz. Ainda não é resposta. Talvez muitos daqueles que o seguiam e o tinham visto fazer muitos milagres, estavam agora pedindo para que o crucificasse, clamando: crucifica-o, crucifica-o. Talvez logicamente influenciados pelos principais dos sacerdotes, os fariseus. E isto não foi uma decepção ou uma surpresa para Deus, porque Deus já sabia que tudo isso iria acontecer, e também não foi uma surpresa para Jesus, porque Jesus Cristo já tinha falado e profetizado para os seus discípulos que assim importava acontecer. Então aquilo que estava acontecendo não era surpresa para ele. Ele não ficou nem decepcionado com o que estava acontecendo. Na verdade, quando ele quase morreu lá no Getsemane, aí que ele então pronunciou: olha, gente, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Essa carne aqui não aguenta nada não. Eu estou pronto a ir até a cruz, eu estou pronto a morrer como foi predeterminado por Deus, mas só que esse corpo não aguenta. E ele começou a suar gotas de sangue, e foi um sufoco tremendo. E ele então rogou ao Pai para que o Pai passasse dele aquele cálice e que desse condições dele chegar até a cruz. E Deus logicamente ouviu suas orações, porque não teve uma oração dele que não foi ouvida. Todas foram ouvidas e atendidas, e essa também. Ele não estava pedindo para não morrer não, gente. Há muita gente que fala que quando ele pediu ali: passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, é porque ele não queria morrer. Para com isso. Ele já tinha falado até para os seus discípulos que ele veio para isso. Já estava predeterminado. Agora então, na hora H, ele, como uma fraqueza, ele então pede para Deus: me tira isso, não deixa eu morrer, eu estou com medo da morte.
É um absurdo pensar e rebaixar o Senhor Jesus Cristo a uma explicação tão fraca como essa e tão pobre. Não, não é assim. Ele clamou para não morrer ali, naquele local. Ele clamou para o corpo dele aguentar chegar até na cruz. E ele clamou e Deus ouviu, atendeu, e o Senhor o confortou, o fortaleceu e ele foi até a cruz. A sua morte já estava predita pelos profetas. O profeta Isaías, no capítulo 53, fala de uma forma muito bonita a maneira como ele foi morto. Aqueles homens na época preferiram o homicida a um bom homem, que para muitos era tido como um milagreiro. Jesus, quando ele passava, ele mudava a vida de todo mundo que se chegava a ele, e todo mundo que cria nele, e todo mundo que tocasse nele. Amados, era impossível Jesus passar por algum lugar e não fazer nada. Todas as vezes que ele passava, que ele entrava numa casa, ou que ele passava por uma cidade, ou que ele passava por uma aldeia, todas as vezes ele mudava a vida de pessoas. E é o que ele faz até hoje. Então será que é isso? Ele veio então para mudar a vida das pessoas? Será que ele veio então para curar? Será que ele veio para dar uma esperança? O que será que Jesus Cristo veio fazer aqui? Por que ele veio neste mundo? Por que ele nasceu aqui? Por ser ele o Filho de Deus. A morte não teria forças para detê-lo, porque ele era o autor da vida. E logicamente ele ressuscitaria, como aconteceu, e ele ressuscitou. Por isso que quando as crianças estavam aqui, eu achei que ia falar mais alguma coisa. Por isso que eu vi, a hora que eu vi lá o túmulo, eu falei, não, tem mais. Por isso que eu parei e fiquei, não, mas tem mais. Ele vai falar que ele ressuscitou, vai falar, porque quantos viram prestaram atenção? Ele ressuscitou, né? A porta estava tirada lá do túmulo, ele ressuscitou, como havia dito. Irmãos, a morte não tinha poder para segurá-lo depois de ressurreto. Então vamos pensar até aqui, será que dá para responder? Então ele veio para nascer humildemente, ele veio para curar pessoas, ele veio para cuidar da família, ele veio para aprender a carpintaria, porque era o sonho da vida dele lá no céu. Falou, nossa, eu daria tudo para aprender a ser carpinteiro. Ele veio para ser carpinteiro, é isso. Então ele veio para morrer, ele veio para ser rejeitado, ele veio para ser humilhado, é para isso que ele veio. Irmão, se nós parássemos só aí, nós não teríamos uma resposta condizente com o restante das Escrituras. Ele não veio só por causa disso, não. Tudo isso tinha que acontecer. Ah, pastor, então ele veio para morrer. Ele veio para morrer, mas não veio só para morrer, porque se ele tivesse vindo e tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nenhum de nós nos salvaríamos, porque nós não teríamos um Salvador ainda. Ele morreu sim, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E depois de ressurreto ele apareceu para muita gente. Em 1 Coríntios 15:3 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Versículo 5: e que foi visto por Cefas, que era Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Versículo 7: depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, que era o apóstolo Paulo que estava falando. Então ele apareceu, então ele veio para isso. Ele veio para nascer humildemente, ele veio para cuidar da família, ele veio para curar pessoas, fazer muitos milagres, ele veio para ser rejeitado, ele veio para ser cuspido, ele veio para ser judiado, ele veio para ser morto, ele veio para ser enterrado naquele túmulo ali, e ele veio para ressuscitar e acabou. E aparecer para muita gente. Se foi isso, que fim esquisito. Ele veio e fez tudo isso, e aí? Acabou? Em Atos 1:3 diz assim: aos quais também,
depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Versículo 2: e depois de tudo feito, voltou novamente ao céu, de onde tinha vindo. Então, dá para responder a pergunta, por que ele veio a este mundo? Então, olhe comigo em Atos 1:9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. É para isso que ele veio? Ele veio para todo mundo, depois de vê-lo ressuscitado, ficar olhando para ele subindo. É para isso que ele veio, para deixar todo mundo maravilhado. Que coisa linda, olha, nós vimos ele subindo. É para isso que ele veio. Por que ele veio? Então observem Hebreus 5:9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele é a causa da salvação. E o último versículo é o primeiro que nós lemos. Hebreus 9:12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Conclusão. Afinal, por que ele veio aqui passar por tudo isso que ele passou? Se pudéssemos nos encontrar com ele hoje, face a face, você não gostaria de lhe perguntar abertamente: Senhor Jesus, por que o Senhor veio então a este mundo? Pois bem, ele, sabendo que um dia surgiria essa pergunta na mente dos seres humanos, ele mesmo já se antecipou e respondeu com antecedência. E ele disse em João 10, a parte B, ou seja, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ou seja, vida eterna. Razão porque Jesus Cristo veio. Ele veio para te dar vida eterna. Se não fosse para isso, por isso, não teria motivo algum dele vir a este mundo. Por isso que qualquer igreja, denominação, seita que ensina que você vai ser salvo pelas suas obras, desconhece o motivo pelo qual Jesus Cristo veio, despreza o sacrifício de Cristo, dá um tapa na cara de Jesus e fala: olha, eu não precisava de você, pelas minhas obras eu iria chegar, não precisava de você ter vindo aqui. É uma vergonha esse tal de evangelho que prega que a pessoa é salva pelas suas obras. É uma vergonha. Não conhece nada da Bíblia, não sabe nada de Jesus, não dá valor ao sacrifício único, eterno, imutável, que pode salvar o homem, que é só o Senhor Jesus Cristo. Não é por obras de justiça que nós tivéssemos feito, mas pelo seu precioso sangue, que Ele nos lavou e nos resgatou da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós havíamos recebido dos nossos pais. As nossas obras de justiça são como trapos da imundícia, não serve para a nossa redenção, e a redenção da nossa alma é caríssima, e se nós quiséssemos pagar por ela, os nossos recursos se esgotariam antes. É só o sangue do Senhor Jesus Cristo que tem poder para salvar e resgatar e purificar qualquer alma para ser salva. Não pode ser baseada em obra humana. Se você acredita que vai ser salvo por causa das suas obras, se converta ao Senhor Jesus Cristo, creia que só Ele é suficiente para te levar ao céu, porque Ele veio para isso,
e é um absurdo você ainda acreditar que você vai ser salvo crendo em Jesus, mas praticando as suas obras. Você está desprezando o que Cristo fez por você e tirando completamente a glória que é devida ao Senhor Jesus Cristo unicamente. Pensa comigo na conclusão. Se eu vou ser salvo pelas minhas obras, eu vou chegar diante de Deus salvo pelas minhas obras. A glória fica com quem? Comigo. Eu aceitei Jesus, mas eu pratiquei as obras para ser salvo. As obras vão me justificar, então eu preciso receber glória, porque eu fiz a minha parte. Agora, se você acredita que é só pelas obras de Cristo e que você é um miserável pecador, indigno de ir ao céu, merecedor do inferno eterno, e você chega diante do Senhor salvo, confiado nos méritos somente de Cristo, a glória fica com quem? Com Jesus Cristo. Agora me fala, quem é você para Ele dividir a glória dele com você? Quem é o ser humano para Ele dividir a glória da salvação com o ser humano? Nenhuma alma será justificada diante dele pelas obras da lei. Nenhuma alma. Se você acredita nisso, por favor, meu amado, abandone essa fé louca, nociva, diabólica, infernal, que vai te levar para o inferno. Abra o seu coração para Jesus, confie nele só, porque ele mesmo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É só o Senhor Jesus Cristo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar.